Meu nome é Vinícius. Eu acabo de me formar em enfermagem e entrei em um hospital governamental na minha cidade para fazer meus estágios. Isso já faz muitos anos, mas me lembro como se fosse ontem dessa situação assustadora que vivi junto com minhas colegas naquela época. Eu estava lá há apenas alguns meses, ainda era um novato e estava me acostumando às longas jornadas sem dormir. Meus turnos geralmente eram à noite e às vezes eu não saía até o amanhecer. Certa noite, comecei meu turno com a novidade de que uma nova paciente havia chegado e estaria sob meus cuidados. Tratava-se de uma senhora idosa de 65 anos, internada pela filha devido a problemas no fígado, que ela se recusava a tratar. Sua doença estava avançada. Quando a conheci, me apresentei como fazia com todos os pacientes. Mas a senhora tinha um olhar maligno difícil de descrever. Pouco amigável, como se estivesse sempre irritada comigo. Nunca havia acontecido isso com nenhum paciente antes, mas decidi não dar importância e continuei falando com ela amavelmente. Devo mencionar que ela aparentava ser mais velha do que realmente era, pois estava bastante negligenciada. Seus cabelos eram, em sua maioria, brancos, e lembro-me de sentir pena ao ver suas unhas compridas e cheias de sujeira, completamente descuidadas. A senhora nunca respondia quando eu falava ou fazia perguntas e, quando o fazia, era de maneira grosseira. Então, eu evitava falar com ela, limitando-me a cumprir meu trabalho, aplicando suas injeções diárias e verificando se tudo estava em ordem antes de sair imediatamente de seu quarto. Já se passavam dias e a filha não aparecia para visitá-la. Ela estava a maior parte do tempo sozinha, o que me causava compaixão. Apesar de sua atitude negativa em relação a mim, contudo, uma noite ouvi-a falando com alguém em seu quarto. Enquanto me preparava para aplicar sua injeção, pensei que fosse a filha, o que me pareceu estranho, pois naquele horário as visitas não eram permitidas. Passando das 11 da noite, ao entrar, percebi que não havia mais ninguém com ela no quarto. Perguntei com quem ela estava conversando, mas, como de costume, respondeu de maneira ríspida, ignorando minha pergunta. Limitei-me a realizar meu trabalho e saí do quarto. Algumas horas depois, enquanto estava na cafeteria, um colega veio me contar que ouviu a paciente conversando e rindo alto com alguém em seu quarto. No entanto, ao entrar, não havia ninguém lá. Talvez estivesse alucinando, pensei. Corri imediatamente para verificar e, de fato, também ouvi risadas em seu quarto. Ao abrir a porta, não havia mais ninguém com ela. Assim que entrei, a expressão zangada da idosa retornou e o riso desapareceu. Ao examiná-la, registrei que estava estável. Não havia motivo para delírios ou alucinações. Pedi que ela me dissesse com quem estava rindo e desta vez ela respondeu algo que me deixou nervoso pelo resto da noite. Ela disse: "Hoje vai falecer o paciente mais jovem daqui. Então saia e faça seu trabalho. Me deixe em paz." Perguntei por que ela dizia isso, mas ela virou o rosto e não respondeu. Apenas riu baixinho, zombando de mim. É claro que não acreditei no que ela disse, mas fiquei nervoso com a segurança macabra com que ela afirmou aquilo. Na noite seguinte, ao chegar ao hospital, uma colega minha da universidade estava chorando na recepção. Fui perguntar o que aconteceu, e ela me contou que seu primeiro paciente naquela manhã era um bebê de meses que faleceu. Senti um arrepio lembrando das palavras da idosa. Embora perdas fossem comuns no hospital, era uma grande coincidência que o paciente mais jovem realmente tivesse falecido, como ela havia previsto. Não queria me deixar levar pela sugestão, mas era impossível não temê-la agora. Ao invés de me olhar com raiva, a senhora sorria de maneira cínica e sinistra, como se soubesse que sua previsão se concretizaria e que eu a temia. Naquela noite, pude ouvi-la novamente conversando e rindo com alguém em seu quarto. Em uma dessas vezes, decidi encostar meu ouvido na porta para ouvir o que ela dizia. Com muito cuidado e silêncio, fiz isso, mas estranhamente houve um silêncio total, como se ela soubesse que eu estava lá. Antes de retirar meu ouvido, algo bateu violentamente na porta, assustando intensamente e até me atingindo. Gritei de susto e a idosa começou a gargalhar. Abri a porta irritado e perguntei o que ela havia jogado na porta, explicando que isso não podia ser feito e poderia resultar em sua expulsão do hospital.
No entanto, ela respondeu que não tinha sido ela, mas seu amigo Satanás, quem havia dado um soco na porta porque sabia que eu estava lá tentando ouvir. Foi tão assustador que corri dali e contei tudo aos meus colegas de plantão. Tremendo e apavorado, um colega se ofereceu para cuidar dela naquela noite, para que eu não precisasse vê-la pelo resto do meu turno. Na noite seguinte, quando cheguei, uma colega me informou que a filha da senhora havia chegado e ficou me esperando para que eu pudesse falar com ela. Me apresentei e ela foi muito gentil, nada parecida com sua mãe. Contei tudo o que a mãe tinha feito durante sua estadia no hospital, mas ela não pareceu surpresa. Ela me disse que realmente sentia muito pelo comportamento da mãe, que a tinha trazido ao hospital contra a vontade dela, pois ela não queria ser internada, já que não acreditava na medicina. Disse que a mãe era uma bruxa que fazia remédios para si mesma e para as pessoas que a contratavam, mas ao vê-la doente, disse que não podia deixá-la assim e a trouxe coercitivamente. Mesmo na minha mente, tudo fez sentido depois do depoimento dela. Eu estava ainda mais assustado. Tive que pedir para não cuidar mais daquela senhora, mas o médico não concordou. Foi então que na última noite que a atendi, a pior coisa aconteceu. Entrei como sempre para as injeções, verificar se tudo estava em ordem. Desta vez, não dirigi uma palavra a ela. Mas de repente ela me disse: "Amanhã partirei. Só falta entregar mais uma alma jovem a Satanás." Saí correndo o mais rápido que pude, enquanto aquela senhora ria do seu quarto com a risada mais sinistra que já ouvi. E sim, o que ela disse se cumpriu. Por volta das 5 da manhã, outro bebê na incubadora perdeu a batalha. Eu não conseguia parar de chorar. Fui para casa naquele dia com uma ansiedade terrível. Tinha muito medo, nervosismo, angústia. Mas na noite seguinte, quando cheguei, meus colegas me receberam com um sorriso, dizendo que a idosa já havia sido liberada, que eu não precisava mais vê-la, pois parecia que o problema no fígado dela estava quase curado. O médico decidiu que ela continuasse os cuidados em casa, pois o caso dela não era mais considerado grave. Senti alívio por ela não estar mais lá, mas também senti medo e raiva do que ela havia me dito. Não sei com quem ela fez um pacto para se curar, entregando almas inocentes. Foi demais para mim, pois, como eu disse, estava apenas começando. Não desisti, mas levei alguns meses para me recuperar daquela situação, daquele trauma que ela me deixou. Na minha profissão como enfermeira, testemunhei todo tipo de coisas. Afinal, os hospitais são lugares carregados de muitas energias, onde ocorrem muitos óbitos, há pessoas angustiadas por seus familiares ou chorando incontrolavelmente ao receberem más notícias e assim por diante. Mas isso não é tudo. Muitos hospitais escondem coisas sombrias. Na verdade, nunca poderemos saber tudo o que os habita e que não conseguimos ver. No entanto, se você for sensível, talvez consiga sentir, assim como aconteceu comigo nesta história que quero compartilhar, um evento muito estranho. Na verdade, o mais estranho que ocorreu em toda a minha vida profissional. Naquela época, eu trabalhava em um hospital na minha cidade natal, no interior de Rondônia. Era um lugar bastante negligenciado devido à sua antiguidade, sendo o primeiro hospital da cidade, o que já diz muito. Quando entrei, imediatamente pude sentir energias não tão boas no local. Como mencionei antes, sou uma pessoa muito sensível, capaz de detectar energias, sejam boas ou ruins, em pessoas ou lugares. Dessa vez não foi diferente, mas na minha profissão ensinaram-nos a não nos deixarmos sugestionar. Então não dei muita atenção. Afinal, devido à sua antiguidade, era normal que todo tipo de energia passasse por ali. Lembro-me de ter sido escalada para o turno da noite. A ideia não me agradava muito, mas não tinha escolha. Se um hospital parecia assustador durante o dia, imaginem à noite, quando os corredores estavam completamente vazios. No início tudo estava normal, mas numa noite um jovem que estava internado há semanas devido a um câncer e cujo tempo de vida estava se esgotando, apertou o botão para que eu fosse ajudá-lo. Ao entrar em seu quarto, vi que ele estava assustado e um tanto perturbado. Perguntei o que ele precisava e ele me disse que viu alguém o observando à beira de sua cama enquanto ele dormia. Como estava escuro, não conseguiu distinguir quem era, mas disse que era a sombra de um homem e que estava muito assustado.
Tentei acalmá-lo, dizendo que ninguém poderia entrar ali, que não se preocupasse, que tinha sido apenas um pesadelo. No entanto, ele insistiu, pedindo para não deixá-lo sozinho, pois sabia que aquilo vinha por ele. Tive que administrar um calmante para que ele conseguisse relaxar, pois em seu estado era crucial que o jovem dormisse e descansasse. Fiquei com ele até que o calmante fizesse efeito e ele adormecesse. Depois, me retirei para continuar trabalhando. Na noite seguinte, voltei para o meu turno, mas com a notícia de que o jovem havia falecido ao meio-dia. Foi algo que me deixou muito triste, embora soubesse que sua condição de saúde era delicada. O turno decorreu normalmente, mas no outro turno, por volta das 2 horas da manhã, uma paciente idosa solicitou minha assistência em seu quarto. Fui correndo, e ela me disse exatamente a mesma coisa que o jovem havia dito uma noite antes de falecer. Muito assustada, contou que viu alguém ao lado de sua cama, sentado na poltrona, observando-a. Ela perguntou àquela figura várias vezes quem era, mas não obteve resposta, por isso apertou o botão para nos chamar, pois estava com muito medo. Perguntei para onde aquele homem havia ido, mas ela não soube responder. Estava muito confusa. Apenas disse que talvez fosse seu marido, que vinha visitá-la do céu, pois ela também era uma paciente em estado grave e talvez estivesse alucinando. Fiquei com ela até que adormecesse, mas naquela mesma manhã, antes de encerrar meu turno, a senhora faleceu. Aquilo não estava me agradando, pois já eram 2 pacientes que haviam falecido depois de verem aquela figura em seus quartos. Eu sentia o tempo todo uma energia pesada ao entrar em seus quartos. Assim se passaram alguns dias e uma noite. Uma colega me contou que sua paciente havia dito que via uma pessoa que a visitava à noite, mas que não conseguia ver o rosto. Foi a primeira vez que compartilhei com alguém o que aconteceu com meus antigos pacientes. Ela ficou muito assustada, mas acreditou em mim. Ela não deixava de vigiar aquele homem, que dizia já ter dias vendo aquela silhueta, mas não se passou nenhum dia, e o homem perdeu a vida. Os óbitos aconteciam devido às doenças que tinham. Apenas pacientes que estavam em agonia com doenças terminais conseguiam vê-lo. Isso continuou acontecendo com cada paciente em estado crítico. Era muito estranho saber que iriam falecer em breve, sempre que diziam ver aquilo em seus quartos. Era algo que não gostava e nunca conseguia me acostumar. Por questões de saúde mental, decidi pedir demissão, e não fui a única. Jamais soube o que era aquilo que vinha por eles, ou que os avisava de que partiriam em breve, fosse isso algo bom ou ruim. Mas isso foi real. E não sei se continua acontecendo, pois atualmente não moro mais nessa cidade. Me chamo Marta e sou uma enfermeira aposentada que gosta muito de histórias paranormais, pois acredito 100% nelas. Durante meus anos de trabalho, experimentei muitas coisas sem explicação. Gosto de ver esse tipo de vídeo, ouvindo relatos paranormais das pessoas, e desta vez quis compartilhar um relato meu que considero o mais arrepiante que já aconteceu na minha vida profissional. Fui recomendada a um hospital na minha cidade, pois precisavam de pessoal. Aceitei trabalhar lá porque o salário era muito bom, melhor do que no hospital onde estava atualmente. Recentemente, o hospital havia sido reformado e transformado em uma clínica geral. Antes, há muitos anos, era um hospital psiquiátrico que, após fechar devido a muitas polêmicas, ficou abandonado por muitos anos. Comecei a trabalhar lá em uma noite com pouquíssimo pessoal e poucos pacientes. Então, tudo estava muito tranquilo, nada parecido com o antigo hospital onde trabalhava, e não dávamos conta de tantos pacientes. Comecei a gostar de trabalhar ali, mas na segunda noite que entrei para trabalhar, tudo começou. Eu estava no quarto de uma paciente quando, de repente, uma colega, também enfermeira, me liga muito assustada, dizendo que no andar de baixo, onde ficava o porão usado para armazenar utensílios para cirurgias e medicamentos, foram ouvidas batidas muito fortes. Ela era novata e não sabia o que fazer, já que não havia ninguém lá embaixo. Na verdade, o elevador não ia até esse andar, tínhamos que usar as escadas, e a porta tinha uma chave que só os médicos e o pessoal autorizado possuíam. Saí do quarto da minha paciente e acompanhei minha colega até as escadas que levavam ao andar de baixo e, consequentemente, ao porão,
apenas para verificar se o que ela ouvira era real. E de fato, ouvíamos batidas, como se alguém estivesse jogando as macas. Eu tinha a chave guardada no meu armário. Então fui buscá-la, e nós duas decidimos descer e entrar no último andar. Ao fazer isso, percebemos que muitas coisas estavam fora do lugar. Uma maca estava completamente virada de cabeça para baixo, mas não havia absolutamente ninguém lá. Verificamos cada quarto, mas só encontramos um desastre em todo o andar. Preciso mencionar que esse andar era notoriamente deserto, mas o clima estava muito tenso, tanto que minha colega decidiu subir. Eu decidi investigar mais, pois nunca fui uma pessoa medrosa, morava sozinha com meus filhos e sempre os protegia a nossa casa sozinha. Não encontrando nada, decidi voltar ao meu local de trabalho e deixar para lá, pois não havia explicação lógica para aquele acontecimento. Mas algumas horas depois, durante minhas rondas, ouvi gritos vindos do porão novamente, gritos de dor que nunca tinha ouvido em toda a minha carreira como enfermeira. Eu estava sozinha, pois minhas colegas estavam no andar de cima. Não iria chamá-las para me acompanharem, então decidi descer sozinha para descobrir de quem eram aqueles gritos tão angustiantes. Ao descer, percebi que as luzes não estavam acesas, apenas as daquele andar. Então, voltei para pegar uma lanterna. Os gritos ouvi, o ambiente estava mais pesado do que nunca. Verifiquei todos os quartos. Notei que as macas estavam novamente no lugar. Estava tudo arrumado. Foi a que me deu medo. Aquilo não era natural. Ninguém podia ter arrumado tudo em tão pouco tempo, ainda mais com a porta trancada e sem luz. Quando amanheceu, contei ao médico sobre o que aconteceu naquela noite, mas ele não parecia surpreso. Apenas me disse para não me sugestionar, ou não duraria muito no hospital, assim como as enfermeiras anteriores. Ao discutir isso com uma colega que trabalhava lá há mais tempo, ela me disse para não descer sozinha naquele andar, mas me disse isso como uma repreensão. Depois ela me contou que aqueles gritos e barulhos eram ouvidos desde que ela começou a trabalhar lá. Muitas enfermeiras pediam as contas por causa disso, e por isso o salário era alto, porque coisas paranormais eram comuns no local. Ela me disse que quando ainda funcionava como hospital psiquiátrico, nos anos 40, foram feitos muitos experimentos clandestinos com os pacientes do local, por isso tiveram que fechar quando tudo isso veio à tona e os proprietários fugiram do país. Ela me disse que era lógico que todas essas energias ruins estivessem presentes no local, que eu precisava manter a cabeça fria para continuar trabalhando, ignorando tudo o que continuaria ouvindo nos meus turnos naquele andar de baixo. Para concluir, eu fiquei mais de anos lá, embora nunca tenha me acostumado com todas aquelas coisas que ouvia nas noites silenciosas do hospital, sem pessoas nos corredores. O salário era muito bom e, como eu disse, sempre fui uma mulher corajosa, mas vi muitas enfermeiras chegarem e irem embora. Algumas não duravam nenhuma semana. Muitas delas não só ouviam os ruídos daquele andar, como diziam ver pacientes deformados em seus rostos ou que lhes faltavam alguns membros. Graças a Deus nunca vi nada disso, porque se tivesse visto, provavelmente também teria renunciado. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de curtir e nos seguir. Até a próxima. Aterrorizante.